Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Olá, seja bem-vindo a mais um momento de conexão, de partilhas do meu coração para o teu coração. Hoje nosso tema vai ser uma viagem em relação às minhas experiências, as minhas buscas, os meus aprendizados dentro da espiritualidade. Então a gente vai fazer uma volta lá atrás. Bom, eu quero te pedir uma coisa, não esquece de observar o que está acontecendo em você, nos teus sentimentos, o que vem das tuas lembranças da tua própria jornada. Lembra, eu falei que vou usar muito o termo Deus, alma, mas eu quero te pedir uma coisa, fica com a tua fé. Fica com os nomes que você atribui à energia superior, ao Deus Supremo, energia cósmica, energia, se você é cético ou ateu, não importa. Eu vou estar falando de experiências que tocaram a minha vida, que me fizeram ir em busca de um sentido, um propósito. Por que eu estou na Terra? Por que eu vivo essa vida? Eu vim só para crescer, comer, vestir, estudar, trabalhar, ter uma família, pagar a conta, envelhecer, adoecer e morrer? Ou existe um sentido e um propósito para a gente estar aqui, agora? Então, fica com a tua fé, observa os teus sentimentos. Combinado? Então, vamos lá. Eu venho de uma família católica tradicionalmente. Eu sempre vou estar me referindo à minha origem familiar materna. Meu pai tem 2 irmãos, não conheci meus avós paternos, eles faleceram antes de eu nascer. Então, assim, a minha referência maior é a convivência com a família da minha mãe, porque sempre foi, é muito presente, muito unido, primos, tios. E a minha avó sempre foi muito centralizadora, né? Agregadora nessa presença dos filhos. Então a minha avó era católica, os filhos católicos. Hoje nem todos têm família que é evangélica, enfim. O que importa é que a minha referência, eu cresci com a fé católica. E minha mãe sempre foi líder de igreja católica, sempre levou a gente para acompanhar, fiz catecismo, primeira comunhão. Cresci dentro dessa busca de um sentido em Deus. A minha mãe sempre ensinou que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Que se a gente buscar primeiro a Deus, todo o resto Ele traz para a gente. Então essa sempre foi a minha fé interna de acreditar que se Deus realmente existe, se Ele realmente tem um propósito para a vida de cada um que está aqui na Terra, eu quero descobrir o meu. E assim foi toda a minha adolescência. No entanto, eu tinha uma sede de Deus, mas que eu não conseguia me saciar dentro da fé católica. Mas também, enquanto morava em Maceió, nunca procurei nenhuma outra religião. Até porque existiam muitos preconceitos em relação às outras religiões baseadas nas crenças e doutrinas católicas. E aí começa a minha jornada em São Paulo. Vou embora para São Paulo. Chegando lá,
Lembra que eu comentei no vídeo sobre a minha história em relação à profissão? Quando eu cheguei lá, eu só tinha a minha fé em Deus. Na ocasião eu era católica e a fé de que se Deus tem um propósito, alguma coisa vai acontecer aqui, né, na minha existência. Porque a saudade, a primeira experiência de sair de casa era muito sofrido, era muito dolorido, principalmente no final de semana. E aí os irmãos ligavam: ei, irmã, como tá? A gente tá aqui esperando você para ir para a festinha, para aquilo. Então aquilo doía ainda mais. Mas eram as formas de eles estarem presentes na minha vida. Na época tinha um namorado de 7 anos que me apoiou incondicionalmente. Ele disse: olha, eu prefiro você feliz e realizada do que do meu lado e frustrada. Então ele me apoiou. Então eu tinha esse apoio, esse aparato da família e do então namorado na época. Então quando chegou em São Paulo, no meio de toda essa carência, eu buscava Deus mais ainda. Então lia a Bíblia, orava e clamava muito: Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Com um sofrimento muito grande, porque tinha a tal da autoestima baixa, né? Toda a insegurança de uma formação de faculdade que não foi das melhores, porque era o primeiro ano do curso no estado, mas que todo mundo deu o melhor de si, todos os profissionais que passaram pela nossa jornada. Mas eu tinha um propósito, que era aprender a atender os pacientes com dificuldade de deglutição, ser competente nisso. E lá tem a existência dessa possibilidade de bolsa. Enfim, numa das noites, eu clamando a Deus, tive a experiência de Deus falar comigo por sonho e dizer: filha, tenha calma, vai dar tudo certo, fica calma. E aí eu acordei com aquela verdade dentro de mim, porque foi consciente, eu sabia o que eu tinha vivenciado. E isso eu já tinha desde a infância. Eu tinha sonhos com revelações e tinha intuição, que é o quê? Deus falar pelos sentimentos, algo que vai acontecer ou algo que eu preciso escolher e confirmar aquela minha escolha baseada no meu sentimento. Só que eu não tinha convivência de ninguém dizendo: olha, Deus falou comigo, olha, Deus falou comigo. Deixa eu destacar um ponto importante. A minha avó materna, aquela que eu falei que faleceu, doente, com dificuldade de deglutição, ela tinha dons de revelação por sonho. Então, minha mãe conta que quando um presidente morreu, antes de ser anunciado, a minha avó já tinha anunciado em casa: olha, o presidente morreu. E quando saiu a notícia, todo mundo ficou assustado. Então, várias outras situações confirmavam que a minha avó também tinha esse dom de sonhar e receber mensagens espirituais do que ia acontecer aqui nessa existência terrena. Bom, quando eu tive essa experiência com Deus em São Paulo, ele dizendo que ia dar tudo certo, compartilhei com a minha mãe. Minha mãe é minha companheira confidente de todas as horas. Eu sempre no outro vídeo, né, em relação à profissão, falei muito do meu pai. Do meu pai, ele sempre esteve muito presente na minha vida profissional e ele sempre disse: filha, não importa o que você vai fazer, o que você for fazer, faça o seu melhor, né? Que você faça aquilo que você gosta. E a minha mãe sempre foi esse aparato de fé, apesar de toda essa parte de profissão ela estar junto comigo, mas essa parte espiritual eu trouxe dela. Então minha mãe disse: filha, deve ter sido teu anjo da guarda que falou com você. Eu digo: bom, como eu não tenho como provar nada, eu vou ficar com a minha fé. Deus falou comigo. E assim passei. Nesse período que eu estava em São Paulo, nesse primeiro ano, um amigo muito especial daqui de Maceió, ele estava morando em outro estado e tinha se convertido para a religião evangélica, para a Assembleia de Deus. E ele começou a fazer estudos comigo da Bíblia por telefone. Todo final de semana ele me ligava. E aí ele falava na Bíblia dele, as referências, e eu encontrava na minha Bíblia católica tudo que ele falava. Então eu começava a questionar muita coisa e ele respondia na mesma hora. Pá, puf, na ponta da língua. E aquilo me incomodava. Por quê? Na época que a gente convivia, na adolescência, ele vivia nas farras e eu vivia na igreja. Ele havia se convertido, tinha 1 ano só. O cara estava dominando a Bíblia e eu, que passei a vida inteira na igreja, não conhecia nada da Bíblia. Então aquilo me incomodava. Eu digo: cara, fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele, não é possível.
E nisso a gente começou a estudar. E ele sempre me incentivava a ir para uma escola bíblica dominical, que são estudos bíblicos que existem nas igrejas evangélicas. Só que eu, resistente, cheia de preconceito, do lado, né, das minhas crenças católicas, familiares e tudo mais, não fui. Até que a minha primeira amizade de São Paulo, minha grande amiga, ela é evangélica. E nosso primeiro assunto em comum foi ela contando que viajou em missões para os Estados Unidos para falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas lá. Nossa, aquilo me arrepiou inteira. Eu digo, meu Deus, uma pessoa sair daqui para ir para o outro lado do mundo para dizer do teu amor, eu queria isso para a minha vida. E aí aquilo me encantou. O fato é que ela me convidou para ir para a igreja dela. Era uma igreja simples, que chama Avivado, ou seja, eles acreditam no poder do Espírito Santo se manifestando. Diferente das igrejas batistas tradicionais, por exemplo, que é o que a gente vai falar, que foi a minha experiência maior de conviver, né? Mas enfim, quando eu cheguei na igreja dela, igreja simples, né, comum, pessoas simples, só que aí vinha os preconceitos e os questionamentos. Então, no nível dos pensamentos, eu ficava assim, tá, todo mundo aqui tá cheio de problema. Na época, eu até disse, tá todo mundo na merda, então qualquer um que chega na frente e promete alguma coisa, todo mundo vai seguir. Isso no nível dos pensamentos. No nível dos sentimentos, quando começavam os louvores, que o pastor começava a pregar, eu me acabava de chorar, eu não conseguia entender o que era aquilo, porque eu nunca tive uma experiência dessa dentro da igreja católica. E eu olhava para minha amiga e digo, eu não sei o que está acontecendo. Ela, deixa, tá tudo bem. E a passagem que aconteceu nessa igreja e mais duas outras, repetidamente, foi: filha, se tu me ama, larga teu pai e tua mãe e me segue. Na primeira vez eu disse, Deus, como é que eu vou, filha única de mulher, minha mãe líder de religião, eu vou dizer para ela, mãe, me converti, agora eu sou evangélica. Não vai dar certo. A segunda vez, segundo culto, até que no terceiro eu disse, pronto, não dá para correr, é a mesma mensagem e está me tocando profundamente. Eu digo, vamos fazer um acordo, Deus. Eu vou fazer um propósito de 2 meses, indo às 2 igrejas, católica e evangélica. Eu quero ficar onde tu queres que eu fique, mas o Senhor vai ter que me responder de forma clara onde é o meu lugar. E assim eu fiz. A igreja católica era do lado da minha casa, onde eu já estava morando na República, perto do hospital. E a igreja evangélica era a igreja da minha amiga, que ficava a 1 hora de distância de onde eu morava. Então, todo santo domingo, por 2 meses, eu fiz isso. De manhã ia para uma igreja, de noite eu ia para outra. E comecei a perceber que toda vez que eu estava na igreja evangélica, eu tinha vivências, experiências, eu tinha uma conexão com Deus que eu não conseguia ter na igreja católica. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, eu não estou falando em defesa de um e contra outro, eu estou falando das minhas experiências. Se você é católico, continue sendo católico. Se você é feliz onde você está, continue onde você está. Eu só estou contando as minhas experiências, dos meus movimentos em busca do centro da vontade de Deus para a minha vida, nas minhas necessidades espirituais. Tudo bem? Continuando. Então, quando eu fiquei nesse propósito por 2 meses, chegou um dia que, por sono, os sonhos conscientes, a mensagem dizia, filha, por que tu não quer ir para a igreja batista? É lá que Deus te quer. Eu digo, eita, que agora a mensagem não tenho dúvida, ele já respondeu. Então, vou lá. Nisso, no espaço, né, no bairro que eu morava, tinha uma igreja batista. Eu sabia que existia, mas não tinha ido até lá ainda. Então, nesse dia, eu levantei e fui até a igreja. Essa igreja já era uma experiência diferente. A igreja é grande, mais de 2.000 membros.
tinha lá uma faixa enorme dizendo: campanha do Psyu, R$100.000 para o tratamento acústico do ambiente. Aí os pensamentos de novo, tá vendo? Bem que disseram que todo pastor é ladrão. Para que esse dinheiro todo? E os bancos todos acolchoados, para que esse conforto todo para Deus? Nos níveis dos pensamentos. Nos sentimentos, o que acontecia de novo era o quê? Deus falando comigo. Nos louvores, na pregação, que de novo foi o quê? Se tu me amas, larga teu pai e tua mãe e me segue. Eu digo: eita, que tá me seguindo mesmo. Essa passagem. Nisso sentou uma moça atrasada, né? Ela chegou atrasada ao culto, e eu perguntei para ela como é que funcionava a escola bíblica dominical. Nesse momento, o meu objetivo era saber que lavagem cerebral fizeram no meu amigo. E assim, ela me apresentou, disse: vou lhe apresentar o pastor. Eu digo: e agora como é que eu como? A mulher já quer me apresentar logo o pastor. Eu digo: ok, tudo bem, vamos lá. E no que ela me apresentou o pastor responsável pela escola bíblica dominical, ele já foi perguntando, né, o que é que o levou. Eu já fui chegando dizendo: sou católica. Ele disse: amém por isso, tá tudo bem. E aí ele começou a me questionar: Karine, se você morrer hoje, você vai para onde? Eu digo: rapaz, eu acho que eu vou para o céu. Não matei, não roubei, não fiz nada de mal. Ele disse: o que é que a Bíblia fala? Eu digo: eu não faço a menor ideia. E aí ele começou a ler textos bíblicos que falam da salvação da nossa alma, na crença de Jesus como o único Senhor e Salvador. O fato é que, à medida que ele ia lendo todas essas passagens, eu chorava feito bebê. E mais uma vez eu não entendia porque eu estava chorando. Eu olhava para o pastor e dizia: não estou sabendo o que é isso aqui. Não. Ele: deixa. Ele chegou e disse: você acredita em tudo que eu li aqui agora? Eu disse: absolutamente tudo. Ele disse: você aceita fazer uma profissão de fé aqui comigo, orar comigo? Eu disse: claro. Quanto mais eu orava, mais eu chorava. E aí ele chegou e disse: mulher, tu és uma bênção entre as mulheres. Deus te usará de sobremaneira nos céus e na terra. Eu, com todo o meu ceticismo, digo: tá, isso deve ser um jargão que eles falam para todo mundo. E aí, até então, eu não me sentia uma pessoa convertida. O que eu queria era a escola bíblica dominical. Fui para casa, meu amigo começou a questionar: e aí, como foi? Aconteceu algo diferente? Eu disse: não, tudo normal. Eu falei o comentário do pastor para ele, no momento em que ele insistiu tanto de que não aconteceu nada de diferente. Então, quando eu anunciei, ele disse: mulher, isso é uma bênção, isso é revelação de Deus para a tua vida. Isso não se fala para qualquer pessoa, e sim, são revelações de Deus para a vida de cada um. Eu digo: ah, é? Tá bom. Fazia o menor sentido isso para mim. E assim. Quando eu comecei a frequentar a escola bíblica dominical, o meu professor, ele era muito objetivo e muito aberto, muito humilde. E eu questionava ele o tempo inteiro: qual era a diferença da igreja católica, da igreja evangélica, né? O que é que uma tem, o que é que outra não tem, baseado na Bíblia. Eu sei que eu questionei muito até o ponto que ele disse: Karine, se um dia você tiver num culto e o pastor anuncia algo que não está na Bíblia, você tem todo o direito, com toda a amorosidade, de chegar até ele e dizer: pastor, desculpa, o que o senhor falou não está na Bíblia. Então foi ali que eu percebi que eles não têm lavagem cerebral. Na realidade, eles estudam muito a Bíblia para ter o conhecimento e o exercício de fé. Então, haja Bíblia e Karine. Eu tinha prazer de passar o dia estudando a Bíblia. E isso foi acontecendo todo domingo. Então eu comecei a não ir mais para a católica, porque aquelas experiências estavam satisfazendo a minha necessidade de fé e de conhecimento em Deus. Então lá eu passei a conhecer Jesus numa intimidade que até então eu não conhecia. Lá eles têm uma vivência de cruzada evangelística, que é o quê? Um grupo da igreja sai numa comitiva de vários ônibus, vai para uma outra cidade e lá vai anunciar o amor de Deus às pessoas e se colocarem aberta, permissiva para a gente conversar sobre Deus. E eu fui, devia estar com uns 3, 4 meses de convertida.
Nunca fui de orar com ninguém, de fazer nada disso. Eu sei que no trajeto foi definida a função de cada um quando tivesse o culto, que era o final do dia para receber todos aqueles que a gente fez a visita e isso é o momento de celebração nossa em agradecimento a Deus. Eu sei que nisso o pastor disse: Karine, você vai ficar no grupo de intercessão. Eu disse: tá bom. Detalhe, eu não sabia nem o que era o grupo, nem o que eu tinha que fazer. Mas fui. Tá dizendo que é para ir, eu vou. E assim fizemos várias visitas, eu sempre observando, uma vez ou outra que eu falava com o meu coração. E eu percebia que existia um tocar no coração das pessoas quando eu fazia essas partilhas. Mas até então, tudo bem. Quando chegou o momento do culto, o que era a intercessão? Tem um momento que o pastor pede para o grupo da igreja vir à frente e orar pelas pessoas que estão se sentindo tocadas no culto e que necessitam de um momento a sós, em oração, né? De intercessão pelas suas petições. Quando chegou nesse momento, o pastor disse: não, vá lá, só ore pela pessoa. Tá bom. No que eu começava a orar pelas pessoas, eu nem sabia o que é que elas estavam pedindo, na maior parte das vezes. E o que é que acontecia? Elas se acabavam de chorar. Né? Eu me conectava, eu sentia a dor delas e orava clamando a Deus com toda aquela minha verdade. Aquilo me tocou profundamente. Eu disse: pastor, eu orava, o povo se acabava de chorar e eu nem sabia das histórias dele. Eu disse: Karine, é Deus te usando. Ok, passamos por aí. Nisso, eu tive a experiência de querer uma vida com Deus. Então, na época eu quis consagrar a minha vida. E nisso terminei o namoro, porque existia, né, a intimidade de um casal natural que já tinha 8, 9 anos de namoro. E ele não aceitava a minha conversão. Só que dentro de mim tinha um conflito de eu quero agradar a Deus, mas eu não me sinto feliz tendo essa vida dessa forma. O fato é que eu acabei o namoro porque também tinha uma vozinha que sempre me dizia que não era ele. Apesar de ter sido um excelente companheiro, aprendi muito com ele, cresci muito com ele, mas meu coração dizia que não era com ele. E assim a gente terminou o namoro. Assim comecei cada vez mais a me envolver nos ministérios da igreja. Então, Ministério de Ação Social, Ministério de Evangelismo, Ministério dos Jovens, dos Adolescentes. E eu ia buscando o meu lugar. E o que é que eu percebia? Que quando eu estava com um grupo de evangelismo, que eram pessoas mais velhas, pessoas com muita experiência de fé, eu me sentia mais à vontade e feliz. E quando eu estava com os adolescentes, com os jovens, eu sentia uma fé apática, sem experiência com Deus e não conseguia me envolver com eles. Então eu fiquei no meu lugar das pessoas mais velhas. Aqui eu vou fazer um testemunho de uma pessoa que fazia parte do nosso grupo e que sempre me tocou bastante. Ele foi presidiário. Ele disse que ele era muito qualificado na profissão, traficante, assaltante, assassino. Então ele dizia: eu era muito qualificado e respeitado no meio. Então ele passou por vários presídios de segurança máxima. Lembra da chacina do Carandiru? Ele estava lá preso. O bloco que houve a chacina era o bloco dele. Só que naquele dia ele estava fazendo parte de um culto evangélico. E naquele dia ele disse que anunciou para Deus: Deus, eu não quero mais essa vida. Transforma a minha vida, me dá uma nova vida. E o culto naquele dia se estendeu para um tempo maior e ninguém percebeu. Quando eles saíram do culto, que estavam voltando, né, para o pavilhão 9, começaram a ouvir as rajadas dos tiros, então eles foram recolhidos. Então naquele momento a vida dele foi salva. Por 2 vezes, na hora que ele se entregou a nova vida para com Deus e se livrou da chacina. E aí ele conseguiu a liberdade condicional nele, só que chegando no mundo, na rua, voltou para o crime novamente. Até que foi preso e numa das transferências de presídio, ele levou uma pisa tão grande da polícia que o olho caiu na mão. Então ele não tem o olho dele é prótese.
E o testemunho dele, ele diz assim, que falou para Deus, Deus, não foi essa vida que eu pedi para o Senhor, não. Não foi, não. Eu quero te conhecer e te servir do jeito que eu estou e onde eu estou. O detalhe é que ele era analfabeto. Mas Deus o capacitou e ele começou a ler a Bíblia. Se você desse um lápis para ele escrever alguma coisa, ele não escrevia nada. Mas a Bíblia ele sabia de frente para trás. Então ele começou a servir a Deus dentro do presídio. Conseguiu a sua liberdade permanente. E começou a viver uma nova vida lá fora. Começou a frequentar essa igreja que o ajudou de todas as formas possíveis na necessidade dele. E começou a servir a Deus. Então ele é um homem de fé e de oração. Então, os testemunhos que ele apresentava, ele tem um trabalho todo final de semana de centro de dependentes químicos, leva a gente para lá, ele não só leva, ele dá assistência. Muitas vezes ele tirava os rapazes quando já estavam na fase de visitas, de sair, levava para casa dele para passar o final de semana com ele. Ele faz visita nos hospitais para orar pelas pessoas. Então ele assumiu de fato um compromisso para com Deus. Ele casou, a esposa dele é minha amiga, a gente chegou à época a morar muito perto e ela cozinha divinamente. Era eu e ele de testa para comer. Então às vezes ela me ligava, cada fazendo o quê? Eu digo, agora nada. Então vem aqui. Cada risoto maravilhoso, cada sobremesa maravilhosa. Nossa, eu e ele passava bem. Então, assim, Deus o honrou e honra de sobremaneira. Então, eu me sentia muito mais feliz em estar na presença deles do que estar em uma balada em São Paulo. Balada é o que não falta. Eu solteira, livre, para poder ir para onde eu quisesse. Não gostava. E quando ia para uma balada, em 20, 30 minutos eu já estava, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque eu não estou na minha casa, porque eu não estou dormindo. Estou ganhando mais do que, tá aqui. E uma das coisas que eu observava na balada, lembra que eu observo o ambiente, sinto? E o que é que eu observava? As mulheres loucas por um relacionamento, para encontrar o príncipe encantado, e os homens atrás só de um momento de curtição na noite. Digo, bom, aqui está a guerra dos sexos, ninguém vai se encontrar. Então terminava que para mim era tedioso ir para as baladas. Eu só ia quando era aniversário de alguém que não tinha como correr. Só que isso me incomodava. Eu perguntava para Deus, Deus, por que eu não consigo ser como todo mundo? Por que eu não sou igual às minhas amigas que estão curtindo, que estão beijando, que estão viajando, que estão curtindo as farras que o mundo tem para oferecer? Por que eu só tenho prazer quando eu estou envolvida com espiritualidade? Um desses momentos foi quando a gente fez uma vivência de evangelismo, eu e esse grupo. A gente foi de van para Getulina, era 4 horas de viagem, um calor miserável, que na hora de dormir estava todo mundo no chão, o quarto das mulheres só de calcinha e sutiã, calor terrível. Só que lá eu via o poder de Deus atuando na vida das pessoas, era como se eu estou em casa, mas eu me incomodava, dizia, eu era a única da minha idade, o resto era tudo dos 50 para cima. Então eu olhava para mim, o que é que existe que eu só consigo felicidade aqui? Então em Getulina a gente teve 2 experiências de testemunho que eu conto no livro, Comunique-se com a energia do prazer e venha viver, amar e deixar viver com a sabedoria do inconsciente, que está disponível em PDF no site www.carinebandeira.com.br, Carine com K e 2 N's. Então as vivências que aconteceram lá, que foram tocantes para mim, foram 2. Uma, a história de uma moça que ela se converteu para a fé evangélica, só que o marido era alcoólatra e não aceitava. Então todas as vezes que ela ia para o culto com o filho, ela levava uma pisa do marido. Toda vez que ela ia para o culto, levava uma pisa. Chegou um ponto que ela disse, Deus, eu não aguento mais apanhar. E foi conversar com o pastor. Pastor, vou me separar. Aí o pastor disse, não. Vamos fazer o seguinte, cada pisa que você levar, você vai fazer um café fresco e vai dar para o seu marido. Pastor, estou dizendo que eu estou apanhando, o senhor quer que eu dê café fresco para ele? Estou dizendo para você dar café fresco toda vez que você apanhar. Tá bom. E assim a mulher fez.
Uma pizza, café fresco. Culto, pizza, café fresco. Até que um dia, quando ela estava se arrumando para ir para o culto, o marido disse: mulher, espera aí, eu vou com você. Uma igreja que ensina uma mulher a dar café fresco toda vez que apanha é uma igreja séria. E eu vou nessa igreja com você. E assim esse marido se converteu. Então qual foi o grande ensinamento? O que Deus nos diz: se bateu numa face, vira outra. Não resistência, amor incondicional. E assim teve a cura daquele sistema familiar. A outra experiência foi que um menino tinha engolido uma moeda. Ele estava com um raio-x da moeda no estômago e já estava definido a cirurgia para ele nos dias seguintes. Lembra do meu amigo que eu falei que foi presidiário, que se converteu e agora é um homem de fé? Ele orou pelaquela criança, com tanto fervor, com tanta fé, com tanto clamor, porque a palavra de Deus diz o seguinte, a Bíblia, né? Para quem segue a fé cristã, que se a gente tiver a fé do tamanho de uma semente de mostarda, milagres maiores do que Jesus fez poderão acontecer, porque quem opera é Deus através de Jesus. Quem vai operar os milagres através de nós será Deus. Então, assim ele orou com toda a fé. E acredite, no dia seguinte, essa criança eliminou a moeda nas fezes e não precisou da cirurgia. Então, eram experiências como essa que me alimentavam de que aquilo que eu buscava, encontrava naquele exercício de fé. Então, passei 9 anos na fé evangélica. Quando eu cheguei em Maceió, eu fui procurar uma outra igreja para congregar, dentro dessa linha batista tradicional. E aqui comecei a congregar. Então, teve alguns cultos que sempre me tocavam e falavam muito ao meu coração. Um deles foi quando o pastor foi convidado para assumir um cargo dentro da comunidade batista no nível internacional. E ele disse que buscou muito a Deus e disse: Deus, eu assinei a minha carta em branco. Escreve o Senhor essa carta dizendo onde é o meu destino. Se é ficar aqui ou se é assumir esse convite. Então, eu achei de uma profundidade tão grande alguém chegar e dizer: ó, minha história está em branco, eu só assinei, eu quero que tu tem para mim. Então, aquilo me tocou profundamente, eu digo: eu quero isso para a minha vida também. Então, cheguei em casa e fiz a minha carta em branco para Deus e só assinei. Um outro momento que teve lá foi quando chegou um missionário, um médico, que, dando a sua palestra, ele disse: gente, para a gente ser missionário, não precisa sair do seu lugar de trabalho, da sua casa, da sua cidade, do seu bairro. Onde você está é o seu lugar de ministério. E isso me tocou porque nessa época eu estava com muita sede de servir a Deus. Eu só chegava nos cultos, ia para casa e tinha minha fé pessoal. E aí eu lembrei que em São Paulo eu ia com o pastor às 6 horas da manhã para um hospital público para a gente fazer o momento de oração lá, sem placa denominacional. Então eu lembrei, bom, se a gente fez lá, a gente pode fazer aqui. Conversei com os pastores daqui, eles concordaram. Conversei com a direção do hospital, eles autorizaram. E assim a gente começou o momento de oração nesse hospital particular que eu trabalhei. Nesse momento eu só abria a porta, deixava o espaço pronto e fechava a porta. Nesse período eu já estava nesses conflitos que eu anunciei no vídeo em relação à minha história profissional. Então, quanto mais sucesso, mais infeliz. Quanto mais sucesso, mais doente. Então, eu comecei a me inquietar, porque já sabia que tinha a ver com espiritualidade, mas o quê? Geralmente, nos cultos, falavam sempre as pessoas que davam testemunho de que, quando assumiu a sua missão para Deus, Deus parava a vida dela como um todo. Então, nada dava certo. Eu digo: opa, acho que eu já cheguei nele. Então, eu chamei o pastor auxiliar e conversei com ele toda a minha jornada. Ele disse: Karine, você está precisando de um discipulado. Você tem muitas experiências com Deus, mas precisa de um discipulado. Eu digo: onde ele está, que eu vou começar.
E assim a gente começou o discipulado Segue-me 1, Segue-me 2 e experiências com Deus, conhecendo Deus, fazendo a sua vontade. Bom, minha vida começou a mudar radicalmente. Eu me senti o laboratório de Deus no Segue-me 1 e no Segue-me 2. Nesse momento, eu já tinha acompanhado esse momento de oração, só assistindo, sem intervir em nada. Sabia que Deus tinha um chamado para mim dentro da espiritualidade, mas eu não sabia o quê. E aí eu comecei a buscar Deus. Deus, eu preciso saber o que é que tu quer de mim. Nesse período eu trabalhava de segunda a segunda, doente, infeliz, buscando a Deus. Na época eu estava fazendo terapia com um psicólogo, porque eu passei num relacionamento que me levou a esse movimento, mas a gente não vai falar neste vídeo sobre relacionamento, só no outro. E então estava muita coisa mexendo por dentro, né? Eu disse, Deus, e aí? Eu preciso me aquietar para saber o que é teu e o que não é. E aí Deus, pela intuição, me mandou ir para Caldas Novas. Só que eu não sabia o que é que tinha em Caldas Novas e onde ficava. Eu disse, bom, vamos ver o que é que tu tem. Quando chegou na internet, eu vi que lá tinha águas termas. Eu digo, opa, Deus vai cuidar da minha alma e do meu corpo. Porque na estafa física e mental que eu tô, tudo certo. Só que a necessidade era de um hotel que fosse pequeno e de muita natureza. Daqueles tipos de hotéis que tem pouca gente. E assim eu fui para a agência de uma amiga. Digo, Deus, dinheiro tu sabe que não tem. Vou colocar o meu cartão e da minha mãe e aquilo que for teu, tu abençoa aí. E assim a gente conseguiu esse hotel em Caldas Novas. No trajeto do hotel, do aeroporto para o hotel, levava em torno de 2 horas. Então tinha um translado, um taxista que me levou. Durante o percurso, o taxista incomodado, minha filha, você é tão nova, tão bonita, solteira, o que é que você está fazendo numa viagem tão solitária como essa? Eu disse, não, eu vim conversar com Deus, eu vim encontrar Deus, tem um momento a sós com Ele. Como assim? E comecei a partilhar tudo o que estava acontecendo comigo internamente. E aí ele disse, olha, eu já fui evangélico e no momento eu estou afastado. Venho questionando muita coisa a Deus. E eu quero te dizer que Deus está me respondendo por tudo que você está me falando. Eu digo, bom, já cumpri um dos propósitos que é servir, né? Esse Deus está me usando sem eu saber. O fato é que quando a gente chega na pousada do Rio Quente, que é um hotel 5 estrelas, ele já foi me anunciando, olha, esse hotel tem em torno de 1.500 funcionários. Eu comecei a ter taquicardia, eu digo, meu Deus, se tem 1.500 funcionários, imagina o público visitante. Eu digo, ninguém vai me deixar ficar só. Eu digo, então, meu Deus, agora não vai dar certo. E eu já com taquicardia. Quando a gente chegou na recepção, que eu dei o meu voucher, que é a reserva, a mulher chegou, olhou para mim e disse, não, moça, o seu hotel faz parte da pousada, mas é um espaço externo. Então, fica em torno de uns 6 quilômetros. O motorista olhou para mim e disse, cara, tu quer mesmo ficar sozinha, viu? Lá não tem nada nem ninguém, só você e os bichos. Eu digo, é esse lugar que eu quero, é esse lugar. E assim ele me levou. Olha, o lugar só era isso mesmo. Eu, Deus, o universo, a natureza, os bichos, os funcionários. Digo, agora é meu lugar, agora eu vou poder ficar só. Qual era o meu propósito nessa viagem? Deus, se tu tem uma missão para mim, tu vai me dizer, porque eu não quero ficar metendo a cabeça na parede, não. Tua palavra diz, qual é a minha frase de inspiração? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Não se preocupa com o dia de amanhã. Cada dia tem as suas lutas. E aí, essa era a minha inspiração. Digo, então, Deus, eu estou te buscando e eu quero receber o que é teu. Então, na primeira noite, eu só conhecia Deus por sono consciente até então. Dormi achando que ele ia falar comigo ali mesmo, naquela noite, né? Quem disse? No dia seguinte, eu acordei, olhei para um lado, olhei para o outro, e digo, Deus, tu não falou comigo. Eu digo, olha, não vim perder tempo não, viu? Viajei longe demais, investi algo para chegar aqui e o senhor não falar comigo.
A Bíblia diz que o Senhor brigou com Daniel. Então, hoje, quem vai brigar com o Senhor sou eu. Vou ficar de jejum 24 horas até o Senhor me responder o que é que eu vim fazer nessa existência. Qual é o teu propósito e qual é a minha missão. E assim eu fiz. Fiquei com jejum de água durante 24 horas, louvores, Bíblia e oração. Sem dormir. Só eu e Deus. Digo, Deus, é tu e eu e tu. Até que chegou um momento em que veio um estado de sonolência, mas totalmente consciente. Eu sentado na cama, e Deus começou a passar um filme todinho da minha vida, de todas as minhas experiências, em todas as áreas da minha vida. E aí disse, filha, tu está sendo preparada para trabalhar com cura e libertação interior. Digo, opa, tá tudo certo. E várias outras revelações. Então, quando ele começou a me dar o norte, é isso que você está sendo capacitada, então, relaxei. Porque todas as outras coisas ele ia me guiar. Então, no dia seguinte, que eu recebi minha resposta, eu digo, agora eu vou curtir o hotel, né? Curtir a piscina, com água aquecida, normal, né? Terma. Quando eu chego na piscina, cadê a água? Limparam, justo naquele dia, esvaziaram para limpar. Digo, bom, não tem piscina. Vamos caminhar para conhecer o hotel. E aí eu comecei a caminhar, era muita natureza. Aí comecei a ter novas experiências com Deus. Acordada, com a natureza. Então tinha uma floresta, e aí uma árvore vermelha, única no meio de todo verde. E aí Deus me dizia, olha, tá vendo essa floresta daí? Assim está a humanidade. Ninguém sabe quem começou, nem para onde vai, tudo desorganizado, um emaranhado. Todo mundo preso na pergunta que foi feita na infância. O que é que você vai ser quando crescer? Acreditando que ser feliz é ser, ter e possuir. Só que todos vocês estão aí para me amar e me servir. Servindo a essência do outro, é a mim que está servindo. Está vendo essa árvore vermelha? Não há nada de errado ou ruim ser diferente. Cada um tem a sua beleza. E abaixo tinha uma escadinha. E ele dizia, siga seu caminho. Logo em seguida eu fiz um caminho por uma trilha que dava no rio. E nesse momento Deus de novo dizia, olha, se você tiver que andar por caminhos desconhecidos, se eu estiver te guiando, segue e fique em paz, porque o que você vai encontrar são rios de bênçãos. Digo, opa, tá tudo certo. Então, essas experiências começaram a me transformar, porque agora não era mais Deus no sonho, era Deus na vida, era Deus na natureza. Eu estava acordada e tendo essas experiências. Então eu comecei a perceber que toda vez que eu era livre para viver a minha fé, e naquele momento eu estava vivendo sozinha, celular desligado, desconectada do mundo, só eu e Deus, é que eu encontrava a minha felicidade. A felicidade tão desejada que a profissão nunca me trouxe. Que a família sempre presente, eu não conseguia sentir essa felicidade da forma que eu estava sentindo ali. Então, nesse período, eu dava aula numa faculdade pública, a primeira coisa que eu fiz foi pedir demissão, porque eu preciso ser livre para viver minha liberdade. E isso foi um processo de busca muito grande. Então, naquele dia, aquelas experiências me tocaram. Bom, eu não tomei banho no rio porque eu ouvi os funcionários dizendo que tinha cobra. Eu digo, se não tem ninguém aqui nem para eu gritar, porque se eu gritar ninguém vai me ouvir, se vier uma cobra me picar, não tem como ser resgatada. Olha, pé na bunda correndo. Então eu fui embora e sentei de frente para a piscina, no meio daquela natureza toda, porque até então meu jejum foi trancado dentro do quarto por 24 horas. E aí, enquanto eu estou louvando a Deus, lendo a Bíblia, naquele contexto todo de piscina, de natureza, piscina esvaziada, tá? Lembra aí? Chegam 3 pessoas acima dos seus 50 anos, 2 mulheres e um senhor, o senhor devia ter uns 70, e todos eles de roupão, indo em direção ao rio. Nessa época eu ainda era muito tímida.
E eu olhei assim e disse, cara, eu vou ter que engolir a minha timidez agora, porque se eles vão para o rio, eu quero também. Então, fui atrás deles. Quando chegou lá, eu disse, olha, vocês vão entrar no rio? Disse, não, mas a gente ia estar com você. Eu digo, agora. Nisso já tinha 2 outras mulheres lá dentro. Passamos o dia tomando banho, cantando, chupando manga, brincando. E nisso, eles se incomodaram. O que é que você veio fazer sozinha no hotel deles? E eu não tinha outra resposta. Eu vim ter um encontro com Deus, vim ficar sós com Deus. E nisso a gente passou o dia sempre nessa troca do que é que eu vim fazer, dando meus testemunhos e tudo mais. Eles foram embora. E detalhe, o local que a gente estava tomando banho era proibido. A gente só saiu de lá rebocado. Então tem até uma foto da gente sendo rebocado pelo segurança porque não podia. Mas enfim, nosso dia foi maravilhoso. E aí, uma dessas pessoas, ela estava com um relacionamento, né, afetivo de uma pessoa evangélica que morava nos Estados Unidos e eles eram espíritas. Então aí chega um novo momento de experiência minha. O evangélico, a maioria, tem os seus preconceitos com os espíritas. Então eu não conhecia a doutrina, eu não conhecia nada, mas Deus sempre colocou no meu coração de tratar bem a todos. Cada um vive a fé que precisa. E aí ela começou a me questionar muito em relação à pressão que ela recebia do então namorado para que ela se convertesse na fé evangélica. E eu ia respondendo com amorosidade tudo que Deus colocava no meu coração. E aí eles foram embora naquele dia com a promessa de voltar no dia seguinte para ficar comigo, porque o dia seguinte já era o meu retorno para Maceió. Nessa noite, em sono consciente, Deus disse que era para eu orar com essa moça. Eu disse, ok, Deus. Até então, todas as minhas experiências com Deus só era relacionada a mim, as minhas necessidades, meus aprendizados. Nunca uma relação de falar algo para alguém ou fazer algo com alguém. E aí, no dia seguinte eles chegam. Vamos para a piscina, tomar banho, brinca, conversa, ela me detona de um monte de perguntas e eu sempre respondendo com amorosidade. Até que uma hora ela disse assim, Karine, eu quero que você ore por mim. Eu digo, eita, Deus manda, a gente não obedece, ele manda o recado de novo. Eu digo, tá, tudo bem. Do tipo, quando eu for orar no meu quarto, eu oro por você. Ela olhou, viu que eu não ia fazer nada. Ela disse, Karine, você não entendeu. Eu estou dizendo que eu quero que você ore por mim, aqui e agora. Eu digo, tá bom, Deus, eu já entendi o recado. E aí, eu, ela e o senhor, a gente orou porque a outra pessoa tinha saído. No que a gente orou, eu segui todo o meu sentimento, a verdade do meu coração e fizemos aquela oração. No final, o Senhor olhou para mim e disse, nossa, eu nunca vi uma oração com tanta intimidade com Deus como você. Você iria um dia lá no Centro Espírita fazer uma palestra para a gente? Eu disse, olha, se for para falar do Deus que eu conheço, eu vou para qualquer lugar. Para mim, não tem empecilho nenhum. Porque naquele momento eu comecei a compreender o que Deus estava fazendo comigo. O que Ele estava me capacitando seria sem placa denominacional. Que eu iria falar da minha intimidade com Ele em qualquer lugar que me chamasse. Não importa se católica, evangélica, espírita. Mas onde Ele me chamar, que eu estivesse pronta para ir. Eu digo, com certeza, irei de qualquer forma, com toda a minha verdade da minha fé. E aí ele disse, vamos orar de novo quando a outra pessoa chegar. E assim a gente orou. Então foi uma experiência transformadora de quebra de crenças, de paradigmas, de limitação de fé. Ou seja, o Deus que eu acreditava, que só falava na Bíblia, mas que para mim ele já falava em sono consciente, agora era um Deus que estava falando pela natureza e pela vida de outras pessoas. Então Deus estava em tudo e aquilo começou a mexer comigo. E assim eu volto para Maceió. E ao chegar de viagem de Caldas Novas, fui logo para um momento de oração no hospital particular, conversando com o pastor, compartilhando todas as minhas experiências. Eu cheguei e disse para ele, pastor, os funcionários do hospital estão pedindo um momento de oração, mas ainda não chegou ninguém da igreja.
E aí ele disse: Karine, às vezes Deus coloca a gente na fornalha. Você vai ficar e queimar ou vai sair e servir? Eu digo: eu já entendi o recado. Só que o detalhe é que eu tinha timidez, nunca preguei nada para ser ou ninguém, a minha fé era minha, e agora eu tinha um desafio de partilhar para as pessoas. Eu digo: bom, já que veio o desafio e ele está dizendo que ou eu fico e queimo, eu saio e sirvo, eu vou sair e servir e ver como funciona. 10 setores do hospital havia pedido esse momento de oração no setor. E assim, aquele dia eu fui fazer essa vivência. Chegado no primeiro espaço, eu orei. Eu disse: Deus, tu sabe que eu não sei o que falar, não faço a mínima ideia do que vai acontecer aqui. Me guia, porque eu te obedeço. E assim entrei no primeiro espaço. Comecei a apresentar o projeto do momento de oração, comecei a ler a Bíblia, cantar e falar o que Deus compartilhava no meu coração. Até que uma pessoa, durante essa vivência toda, começava a chorar. E disse: olha, Deus está me respondendo através de você. E começou a compartilhar um momento de conflitos que ela estava vivenciando. Então, naquele momento, eu vi o quanto Deus é poderoso de trazer as nossas respostas com simplicidade. E quando a gente está disposto a servir com a nossa verdade. Porque eu não falei nada mais do que aquilo que eu aprendo. Como eu passo pelas minhas dificuldades, como eu entro em sofrimento, como eu saio do sofrimento, tudo dependente da fé, tudo dependente de uma busca de respostas dele. Naquele dia, quando eu saí desse primeiro setor, queimava de novo no meu sangue com uma palestra motivacional, que eu já contei no outro vídeo. Queimava de felicidade. Se Deus é isso que eu quero para a minha vida. E eu comecei a ir nos outros setores. Tinha um setor em especial que era muito nítido essa troca de aprendizado, onde cada um trazia os seus aprendizados da semana, as dificuldades que teve, como encontrou a paz de Deus, como encontrou a resposta, como encontrou a sua felicidade, enfim. E cada vez que um partilhava esses seus momentos de queda e de levantar, né, com essa fé, com essa intimidade com Deus, trazia resposta para o outro. Então o outro dizia: eita, isso daí está sendo a resposta da minha oração dessa semana, do que eu vinha pedindo a Deus. Então cada vez mais eu via Deus presente em todos nós. Cada vez mais me conquistava. Eu dizia para minha mãe quando chegava em casa: digo, mãe, eu sou mais feliz vivendo isso do que sendo fonoaudióloga. Então isso tudo ia me fortalecendo na fé. Na época eu já fazia as leituras de livros empresariais que falava da soma dos coeficientes espirituais, que é o físico, emocional, mental e espiritual. E cada vez que eu levava essas partilhas para lá, fazia mais sentido para a gente. Só que teve um dia que foi marcante para mim. Então sempre eu fazia o quê? Cantava junto com eles, abria a Bíblia no texto que Deus tocava no meu coração e fazia a partilha em cima daquilo. Até que um dia Deus disse assim: olha, você não precisa mais ler a Bíblia, você já sabe tudo que tem aí. Viva a palavra. E isso me tocou muito forte, porque tem uma palavra na Bíblia que fala assim: sedes cartas vivas do Evangelho. Ou seja, viva a palavra de Deus em você, que ela transcenda em tudo aquilo que você vive, fala e faz. Então, quando eu sentia aquela fala de Deus através dos seus sentimentos, que é a intuição, eu disse: ok, Deus, tu está dizendo, eu vou. Então, cada vez mais eu ia mergulhando nessa intimidade com Deus. Cada vez mais eu ia testemunhando esse agir de Deus na minha vida. Nesse período foi quando eu comecei o discipulado, conhecendo Deus, experiências com Deus, fazendo a sua vontade. Bom, eu disse que comecei a escutar Deus na natureza e através da comunicação com as outras pessoas, né? Nesse período, as vivências foram mais intensas. Deus praticamente me separou do mundo, porque não chegava paciente. São 60 dias de discipulado, uma lição por dia e é muito profundo. Então, na igreja já falavam que
muitas pessoas não conseguem ir até o final desse discipulado. Tanto é que, assim, houve um momento de que eu recebi certas revelações, compartilhei na época, só que na época existia alma e ego, que a gente vai falar num outro momento, e que trouxe um certo sofrimento e conflitos entre eu e algumas pessoas que amo e sou grata pelo tudo que a gente aprendeu no momento que tinha, e hoje compreendo mais ainda toda a vivência que tivemos. Tinha um propósito. E esse propósito está se cumprindo na vida de cada um na sua jornada, e eu, principalmente na minha, aprendendo que Deus fala assim, mas não tem só a voz de Deus, que é a voz do prazer. Existe a voz do barulho, que são nossos medos, nossas inseguranças, que é o que as pessoas costumam de chamar de nossos demônios, né? E o que é demônio dentro da origem da palavra? Erro de alvo. O alvo é aqui, mas a gente está errando. O alvo é sempre a felicidade, mas a gente sempre encontra sofrimento toda vez que escuta essa voz. Mas enfim, esse assunto a gente não vai partilhar aqui, mas foi um momento de muito sofrimento, mas de muito crescimento e de muita dependência em Deus. E aí eu fiz o meu discipulado sozinha em casa. Deus falava comigo dia e noite. Teve uma hora que eu achei que eu ia enlouquecer. Eu digo, meu Deus, se eu disser a alguém que tu tá falando comigo dessa forma, vão me colocar no hospício no dia seguinte. Eu não tenho como dizer isso. Até que um dia eu tive uma experiência de duvidar disso tudo e de ter medo da reação de uma outra pessoa sobre isso. E eu tive a desconexão total com essa energia. Eu não sei se você já ouviu falar em síndrome de pânico. Já ouviu? Você tem medo de tudo, de tudo, de tudo. Você não quer nem sair do lugar porque tudo pode acontecer. Eu vivi essa experiência no momento que eu me senti desconectada de Deus. E aí Deus falava, você não já me conhece? Você não já sabe qual é a minha voz? Por que está com medo? Eu não estou dizendo para você agir dessa forma. Por que está com medo da reação do fulano? Então, esse momento de desconexão, graças a Deus eu nunca mais vivi da mesma forma. E foi um aprendizado muito intenso. Eu vim para obedecer a voz de Deus. Eu creio que Ele fala comigo. Porque uma das questões que eu tinha era assim, o Antigo Testamento anuncia que Deus falava com o homem. Então eu perguntava, Deus não deixou de ser Deus. A gente que deixou de ter fé. Então se Ele se comunicava, Ele continua se comunicando. A gente é que não consegue ouvir. Então esse sempre foi um questionamento meu, até que as minhas experiências começaram a se intensificar. Então nesse momento, cada vez mais eu mergulhava nessa intimidade com Deus, cada vez mais eu via a conexão da espiritualidade como sendo o meu caminho de cura e felicidade e realização. Só que até então, eu ainda não tinha conseguido essa conexão com a profissão, porque faltava uma jornada aí. Lembra que Deus falou, se você tiver que andar por caminhos desconhecidos, se eu estiver te guiando, pode ir que você vai encontrar rios de bênção? Pois é, foi aí que a coisa começou a mudar. Quando eu chamei meu amigo para conversar sobre a minha vida, o amigo que tinha experiência no meio empresarial, e ele disse, Karine, vai investir no Hoffman, no processo Hoffman da quadrinidade. Lá você vai ter resultados que vai trazer resposta porque a sua vida não consegue evoluir, porque você não está feliz, porque você não consegue prosperidade em certos projetos seus, porque você tem dinheiro, recebe bem e não tem dinheiro. Então vai lá que você vai encontrar essas suas respostas. É um investimento que vale mais do que comprar um apartamento ou um carro. Digo, opa, onde é esse negócio que eu quero ir embora lá? Então no mês seguinte ia ter a vivência em Pernambuco. Porém, mês seguinte não, desculpa. No final do ano ia ter a vivência em Recife, mas no mês seguinte ia ter em Minas Gerais. E assim busquei em Deus um propósito para começar essa jornada que eu não sabia nem o que era, nem que benefício ia trazer para mim.
o fato é que alguém que eu confiava muito, que um dia foi meu aluno, mas que ele já era do ramo empresarial há muito tempo, fez o coitado escutar 3 horas de história da minha vida e dizer, olha, isso daqui eu faço, é a minha competência profissional, mas não sou feliz. Isso daqui eu faço, minha necessidade espiritual, aqui eu sou feliz. Mas onde é que eu me encontro? Qual é a minha verdade? Como é que eu vim viver essa vida? Então, essa parte sobre as minhas experiências com os cursos de autoconhecimento será no outro vídeo. Tudo bem? Então, eu vou te chamar mais uma vez. Olha para você. Olha para os seus sentimentos. Tudo que eu falei de Deus, na minha intimidade, na minha linguagem, transforma para a tua linguagem. Jesus Cristo, qualquer outro nome que represente a tua fé maior. Se você é ateu, cético, transforma para a tua linguagem de energia, que existe algo maior, mas que não consegue dar um nome, sem nome, tá tudo bem. O interessante é o quê? Você observar o que você faz na tua vida, que não está relacionado com a tua profissão, mas que te deixa pleno e feliz. Algo que é natural, algo que você é capaz de dizer, cara, eu nasci para isso, isso me realiza. Pode ser uma coisa muito simples, mas aquilo é a tua verdade. É quando você nem vê o tempo passar. Você fica elétrico, alegre, eufórico, entusiasmado. Observa isso em você. Quando é que o teu sangue ferve de felicidade? Isso não precisa ter o nome de Deus. Precisa ter o nome de felicidade, completude, plenitude, realização. A gente está falando a mesma coisa, só está tirando o nome de Deus. E essas experiências acontecem com você da mesma forma. Aqui eu uso o nome Deus, alma, porque a minha referência é a minha linguagem, tá? Certa vez, num ambiente que eu estava, que trabalha autoconhecimento, eu fui usar o nome Deus e fui corrigida por alguém dizendo, não, consciência, que é uma nomenclatura para chamar Deus também, consciência, consciência suprema. E aquilo eu não gostei, porque ali é a minha fé. E o que aqui existe em alguns meios? De não usar o nome Deus, porque ele já foi tão banalizado que não tem hoje a representação de santidade, de uma energia maior, de um ser supremo, que o nome consciência ou consciência suprema representa em profundidade quem de fato é Deus. Então, nessa ocasião, me tocou muito, porque eu disse, a fé e a intimidade, quem tem com Deus sou eu, e eu vou chamá-lo daquilo que é a minha referência, e não aquilo que o outro acredita ou que é que eu acredito. É a referência dele, e eu respeito. Então, da mesma forma que um dia eu não gostei, me incomodou, né, porque era a minha história, é a minha intimidade, é a minha fé, eu também quero ser respeitosa com você. Então, se você não crê em Deus, tira o nome de Deus. Transforma sempre para sentimento. Como está o meu sentimento? O que é que meu sentimento me diz? O que é que a minha intuição me diz? Mas segue ele, tá? Ele aqui. Sentimento. O que traz felicidade e plenitude. Alegria, contentamento, realização. Esse é o caminho do que você veio viver aqui. É aquilo que faz você ser completo. Se um dia você quer saber se realmente Deus existe ou não, questiona, desafia. O que esse Deus que eu me refiro gosta é da nossa verdade, da nossa sinceridade. Deus, eu não acredito em ti. Deus, eu estou com raiva de ti. Deus, eu quero saber se tu existe ou não existe. Me prova, mostra que tu existe. Fala comigo de uma forma que eu saiba que só tu vai falar. Então, tenha os seus questionamentos.
Aqui eu não estou para convencer você de nada. Eu estou aqui para partilhar como eu tenho aprendido a viver a minha busca de felicidade, que era a minha ambição da infância. Eu olhava para os adultos e não sentia ninguém feliz. Eles falavam de felicidade, mas eu não sentia verdade na felicidade deles. Então a minha criança olhava assim, se é para ser adulto e ser infeliz, eu não quero não. Então meu objetivo na vida eram dois: ser absolutamente feliz e cumprir a minha missão com o propósito ao qual Deus me colocou aqui, viver no centro de Deus. Esse é meu objetivo. Era, é e sempre será. Então, qual é o objetivo do teu coração para ser absolutamente feliz? Onde estão as respostas que você precisa para encontrar o sentido da tua existência? Por que você está aqui? O que é que você veio cumprir aqui? Reclamar, sofrer? A vida humana é assim mesmo, todo mundo tem que sofrer. Será? Será que não existe outro caminho? Existe. Existe o caminho da felicidade, da energia do prazer. E isso a gente vai falar no outro vídeo. Então, o que eu estou te convidando é: observa dentro de você qual é a tua felicidade no teu dia a dia. O que te faz sorrir, o que te faz brilhar os olhos, o que te faz te empolgar em falar e não querer parar. O que te faz falar e não querer parar de falar daquele assunto. Teve uma ocasião que eu, conversando com um amigo, que eu me empolguei tanto porque eu fico seguindo a intuição, e quando tem uma conexão com o outro do outro lado, aí é que a intuição fala demais. Eu falei por 40 minutos sem parar, por telefone. Ele ficou meio assustado. No dia seguinte ele disse: Karine, é assim, você falou 40 minutos sem me deixar falar nada. Eu digo: nossa, foi, eu nem percebi. Eu estava tão amplificada, tão conectada com meus sentimentos, que não percebi que falei isso. Então, felicidade faz isso com a gente. A gente fala e não percebe o tempo passar. A gente vive aquela conexão e é só felicidade e realização. E muitas vezes nem está no nosso trabalho. Tem coisas simples do nosso dia a dia que a gente deixa para depois, não prioriza. E aquela vivência, aquela experiência é o que vai trazer para você felicidade, saúde e realização. Humano e espiritual. Humano e essência. Humano e ser espiritual. Humano e alma. Então, que tal? Continua se observando. Continua prestando atenção nos 5 sentidos. Que é que eu estou vendo, ouvindo, sentindo cheiro, gosto e sensações do corpo. Como está a minha respiração? Está embaixo do umbigo, lento, suave, profundo? Respira, sente todo o trajeto do ar. Observa os teus sentimentos no aqui e agora, no momento presente, aonde você está. Se localiza no tempo e no espaço. Aí onde você está nesse exato momento é sempre onde está a tua felicidade. Certo? Então, Namastê, o Deus que habita em mim. Saúda o Deus que habita em você. O divino que habita em mim, saúda o divino que habita em você. Que Deus, energia cósmica, energia universal, nos guie no amor e na sabedoria divina, para que nessa existência a gente possa viver, amar e deixar viver com a sabedoria do inconsciente, encontrando a nossa felicidade plena, saúde perfeita e realização humana e espiritual, com nossos dons naturais de alma integrados aos nossos dons humanos. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.